Marcos capítulo 1, verso 29 ao 39, diz o seguinte: Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa. Ele curou muitos doentes acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo, e quando o encontraram, disseram-lhe: Todos te procuram. Jesus lhes respondeu: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que vim. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos mostra Jesus como o servo de Deus. Cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi escrito com um propósito. Mateus escreveu para os judeus para mostrar que Jesus é o Rei dos Reis, o descendente de Davi, aquele que reinaria para sempre, conforme o Senhor havia prometido, que o trono nunca se apartaria da família de Davi. Lucas escreveu para provar que Jesus é o Filho do Homem, e ele escreveu para gentios, e assim ele provou que Jesus era o Filho do Homem. Tanto é que na genealogia de Jesus, em Lucas, ela vai até Adão, e de Adão até Deus. João, que escreveu depois de todo mundo, João, que escreveu depois de todo mundo, já bem velho, provou que Jesus era Deus e o Filho de Deus ao mesmo tempo. E cada um foi organizando as informações que eles tinham sobre Jesus para provar a sua tese, para comprovar quem Jesus era. Isso é muito bom. Marcos então escreve o seu evangelho direcionado para romanos, e para os romanos o que mais importava era a atividade. Então neste evangelho a gente vê que Jesus não tem tempo para descansar. Eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema serviço, curas e propósito. O Senhor Jesus Cristo veio para servir e não para ser servido, como é um dos versículos chaves desse evangelho. Em Marcos 10:45 ele diz isso, que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Veio para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Ele sabia disso e viveu assim durante todo o seu ministério, cumprindo os propósitos que Deus tinha para ele. Com isso também temos o exemplo como devemos viver a nossa vida, nos planos que Deus tem para cada um de nós, com serviço a Deus e ao próximo. O que Deus espera de você? Você já sabe? É bom buscar descobrir isso e cumprir a vontade de Deus. Se você ainda não sabe o que Deus quer da sua vida, ore, pergunte a Deus e Ele lhe mostrará. Isso é um exercício que deve ser feito diariamente. Pai, o que Tu queres de mim hoje? A gente pode fazer essa oração logo de manhã, e Deus vai mostrar, Deus vai nos conduzir para a vontade dEle, para o que Ele quer de nós naquele dia. Nessa passagem nós vemos que Jesus serviu a Deus e aos homens. Ele efetuou curas, mas nunca se desviou do seu propósito de servir a Deus e anunciar o Evangelho aonde ele estava. Então vamos ver um pouco sobre isso. Serviço, curas e propósito. Em primeiro lugar, o serviço. Jesus serviu a sogra de Pedro, conforme nós lemos nos versículos 29 a 31.
Pedro, que é considerado pela Igreja Católica como o primeiro Papa da história, erroneamente, né? Já que os papas não podem se casar, Pedro tinha uma sogra. Se tinha uma sogra, é porque ele era casado. Aliás, um detalhe dessa passagem e um detalhe desse evangelho é que no grupo, garoto, senta aí, garoto, presta atenção. Nesse evangelho, Jesus não tem apenas 3 amigos mais próximos, ele tem 4 amigos mais próximos. Além de Tiago, João Tiago, João e Pedro, André é um dos amigos mais próximos de Jesus, o irmão de Simão, conforme nós vemos aqui no verso 29 e em outras passagens. Então, quando Jesus saiu da sinagoga naquele sábado, texto que eu preguei semana passada, ele foi passar o resto do dia na casa de Simão, provavelmente em Cafarnaum, que era lá que Simão morava. E aí Jesus chegou, já teve que resolver um problema, teve que servir. A sogra de Pedro estava doente, ela estava com febre. Febre não é doença, a gente sabe, febre é um sintoma de alguma inflamação, mas ele curou, o que quer que tenha sido. Nós percebemos que a verdadeira vida cristã é vivida em comunidade, não longe uns dos outros, mas em harmonia e simplicidade. Então Jesus agiu como um judeu normal. De manhã, naquele sábado, ele foi até a sinagoga, ele pregou na sinagoga, ele expulsou o demônio de um rapaz na sinagoga. Depois daquilo, ele foi para a casa de um dos seus amigos para passar mais um tempo ensinando, para almoçar e passar o resto do dia lá. E assim deve ser a vida cristã. Ela deve ser vivida em comunidade. Jesus foi para a sinagoga, que era a igreja da época, a igreja dos judeus, digamos assim. Nós devemos seguir esse exemplo também. Então a gente faz transmissões de estudos bíblicos, fizemos durante as 3 quarentenas severas que tivemos aqui, transmissões dos cultos, mas esse não é o ideal. O ideal é que a gente se reúna pelo menos uma vez por semana, que a gente desfrute de comunhão. O ideal não é que a gente chegue e saia assim que o culto acabar, que a gente converse um pouco, que a gente mantenha a amizade, a conversa em dia durante a semana, que peçamos oração uns pelos outros, como aliás a gente faz, né, pelo grupo do WhatsApp, e eu creio que aqueles que se veem durante a semana também o fazem. Isso é vida cristã, servindo a Deus e servindo uns aos outros, servindo com os nossos ouvidos, por exemplo. Tem gente que está angustiada, que tem problema, e hoje é ele, amanhã somos nós, que precisamos de um ouvido que nos ouça. Jesus também foi na casa, né? É um detalhe interessante, ele foi na casa de Simão. Será que Jesus, ele está na nossa casa? Qual é o nosso comportamento na nossa casa? Somos cristãos na nossa casa, lemos a Bíblia, oramos, desfrutamos de comunhão com Deus na nossa casa. Ele está conosco, sentimos a presença dele ali. As coisas são conforme a palavra de Deus ensina, ou será que estamos nos transformando em meros religiosos, como os católicos fazem, indo à missa 1 ou 2 ou 3 vezes por ano e mantendo uma vida bem distante de Deus ao longo do ano? Jesus está na sua casa, tal como Jesus serviu aquela mulher, curando-a, ela serviu a todos que estavam na casa. Essa é a regra. Primeiro, Deus nos serviu. Ele nos serviu entregando-nos o que Ele tinha de melhor, seu Filho precioso, seu Filho único. Ele deu a maior oferta de todas para nós, seu Filho Jesus. Ei, garoto, senta aí. E agora é nossa hora de servir a Jesus. É interessante que a sogra de Pedro foi curada, ela não saiu para passear, ela não ficou sentada ali meramente agradecendo. Ela, com muita disposição, foi servir aqueles que estavam ali.
É interessante que nós percebamos isso. Jesus nos serviu. Para quê? O propósito acaba aí? Não. Ele nos serviu e agora nós devemos servir aos santos. Servir a Jesus e servir ao seu povo. Irmãos, nós somos chamados para ser lavadores de pés. É isso que significa ser cristão. Nós somos chamados para servir uns aos outros. É isso que significa ser um discípulo de Cristo. Nós não fomos chamados para ficar disputando quem é o melhor entre nós, como os apóstolos fizeram em determinada ocasião. Não, nós somos chamados para servir. E aquele que serve tão naturalmente que não chama atenção para si. Não é para tocar trombeta, como Jesus disse em Mateus capítulo 6. Vai fazer alguma coisa boa? Vai dar uma oferta generosa? Vai se voluntariar para fazer algum trabalho na igreja? Faça. Não avise que vai fazer. Não toque trombeta. Nós fomos chamados para servir. E a gente faz isso nas pequenas coisas, irmãos. Eu tenho andado por aí, graças a Deus, já há muito tempo, pregando o Evangelho, em igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas ricas, igrejas pobres, e eu não me importo com isso. O que eu gosto mesmo é de pregar e de estar no meio do povo de Deus. Mas tem algumas coisas que me entristecem. Graças a Deus isso não acontece aqui, né? Mas as pessoas tratam uns melhores que os outros. Então tem a fila do jantar. Então tem determinada igreja que não janta enquanto o pastor não chega. E quando o pastor chega, e às vezes chega atrasado, ele tem que ser passado lá para frente da fila, para ser o primeiro. Se fosse algum idoso, tudo bem, mas não é jovem. Vai para o fim da fila. Quem tu pensa que és? Jesus serviu, Jesus lavou os pés dos apóstolos. Ele não furou fila não. E é nessas pequenas coisas que a gente vê o Evangelho sendo colocado em prática. Lá onde eu moro, eu vejo que a garotada de 10 anos para baixo é extremamente mal educada. O pessoal mais velho ainda mantém o costume de bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigado e me desculpe. Mas a garotada de 10 anos para baixo, pelo menos lá onde eu moro, faz de conta que não vê ninguém. Não dá bom dia, boa tarde, nem boa noite. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que esses pais estão ensinando em casa? Como esses camaradas vão ser quando começarem a trabalhar, quando tiverem empregados? Como é que vão tratar os funcionários? Como é que tratam os seus irmãos? Se passa por alguém mais velho, isso é inadmissível. Na minha época de infância fazer isso, inadmissível. Minha mãe e meu pai repreenderia na frente de qualquer pessoa em qualquer lugar, se eu chegasse num lugar e não saudasse com bom dia, boa tarde ou boa noite. Irmãos, que não seja assim entre nós. Nós somos chamados para servir, para tratar bem os irmãos. Deus nos serviu dando-nos a vida e a salvação. Como nós temos servido a Deus e ao povo de Deus? Ele serviu aquela sogra de Pedro, aquela mulher, e ela passou a servi-los. Em segundo lugar, o texto fala sobre curas, do verso 32 ao verso 34. É interessante que o dia começou cedo para Jesus. Ele foi para a sinagoga, ele ensinou, e ensinar cansa, dar aula cansa. Ele expulsou demônio, e expulsar demônio cansa mais que dar aula. Não é uma experiência nada agradável. E aí, depois, não há indício de que ele tenha cochilado, que ele tenha ido tirar a sua siesta, né? Soninho depois do almoço, já que era feriado, sábado era feriado em Israel, assim como domingo é feriado para nós, aqui no Brasil. Não, ele deve ter passado a tarde ensinando, conversando, como costumava fazer. E aí, depois de anoitecer, isto é, depois das 18 horas, trouxeram todos os doentes do vilarejo, todos os doentes da cidade e todos os endemoniados. O que é que Jesus fez? Voltem amanhã.
Estou cansado, comecei o dia cedo. Não, ele curou muitos daqueles doentes, expulsou os demônios de todos os que estavam possuídos por espíritos malignos. No Evangelho de Marcos, nós vamos ver sempre esse embate, essa batalha espiritual, Jesus tendo que enfrentar a batalha espiritual. É interessante também que Jesus não permitiu que nenhum daqueles demônios falassem. Na sinagoga, pela manhã, um demônio tinha falado, Jesus permitiu. E o demônio tinha dito: quem tu és? Nós sabemos quem tu és Jesus o Nazareno, vieste destruir-nos antes do tempo. Por que ele não permitiu agora que os demônios falassem? Porque o reino de Deus deve ser anunciado pelos filhos de Deus e não por Satanás. A missão de anunciar que Jesus é o Messias foi dada a nós. Nem aos anjos de Deus foi dada essa missão, muito menos aos demônios. Então Jesus não permitiu que nenhum deles falasse. Outra razão também, porque Jesus não permitiu que os demônios falassem, é que Jesus não queria ser conhecido como um mero curandeiro, mas como o Filho de Deus. Hoje em dia já parou mais, né? Mas os que têm mais idade devem lembrar que antigamente pessoas endemoniadas, ou pelo menos supostamente endemoniadas, eu duvido de muitas daquelas possessões, aliás, há provas judiciais disso, falavam no microfone de determinadas igrejas, né? E ele sempre dizia que não gostava daquela igreja, mas gostava da outra igreja. E qual era a igreja que ele gostava? A igreja do pastor que tinha saído daquela igreja tinha fundado a sua própria, né? Que coisa ridícula, né? Irmãos, Jesus serviu toda a cidade, curando os doentes. Mesmo cansados, Jesus atendeu o pedido dos doentes e os curou. Também libertou os oprimidos pelos demônios. Cabe hoje em dia a nós orar pelas pessoas que estão doentes, nos compadecer com as pessoas que estão sofrendo. Quando você vê alguém doente, não diga: está vendo? Não devia ter comido isso, não devia ter feito aquilo, não devia ter levado aquela chuva, a não ser que seja o seu filho e seja criança, né? Você está ensinando. Mas se vê um adulto doente, a melhor coisa a fazer é pensar: é tão ruim estar doente. Eu lembro da última vez que eu adoeci e não foi bacana. Como é que você está? Eu vou orar para que Jesus lhe cure. É compaixão, irmãos. É se colocar no lugar do outro. Eu gostaria de estar passando por aquilo? Não, não gostaria. E aí nós oramos. Irmãos, as pessoas, infelizmente, muita gente continua sendo opressa pelo diabo hoje em dia. Muita gente. Eu lembro de uma vez que estávamos expulsando o demônio de uma mulher, pequenininha, magrinha, ela, mais ou menos dessa altura aqui, quase pouco mais alta que esse púlpito. Fomos 4 homens para segurar aquela mulher e o pastor orar por ela e expulsá-la. Eu era garoto, eu lembro, devia ter assim, uns 16, 17 anos. Eu fiquei impressionado com aquilo, a força que uma pessoa endemoniada tem. Por isso que o homem endemoniado tirou a roupa, né, e bateu em algumas pessoas no livro de Atos, que quiseram expulsar demônios em nome de Jesus, que Paulo pregava. E o demônio falou na boca daquele homem: eu sei quem é Jesus, Paulo eu também conheço, mas vocês quem são? É necessário que estejamos em comunhão com Deus para expulsar demônios. É claro que falsos profetas também expulsam demônios, conforme Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 23, depois de uma olhada nisso. Mas para que o cristão esteja em condições de expulsar demônios, é necessário estar em comunhão com Deus. Eu lembro de uma história que aconteceu no bar dos funcionários, em João Pessoa. Uma irmã cheia do Espírito Santo estava lá à noite, lavando a roupa dela, na área de serviço da casa dela, a mão, esfregando lá na pia, e tinha um homem endemoniado
com quase 2 metros de altura na rua, e ninguém podia segurar aquele homem. Os homens da rua não puderam segurá-lo, chamaram a polícia. Ele bateu em todos os policiais que estavam lá, derrubou todos eles. E aí alguém lembrou: tem uma crente ali, tem a irmã fulana, vamos chamar lá a irmã fulana. E lá vem a irmã fulana lavou as mãos, tirou o sabão, ainda chegou lá com cheiro de sabão e água sanitária. Quando a irmã fulana desse tamanhinho chegou, o demônio olhou para ela e disse: és tu, fulana? Ela disse: sou mesmo. Saia dele em nome de Jesus. Na mesma hora o homem foi liberto. Irmãos, lidamos com forças sobrenaturais. Enquanto eu estou aqui pregando, o diabo está fazendo de tudo para que eu não pregue o Evangelho. Ele fica tentando lançar setas na minha mente. É por isso que eu exijo sempre o máximo de atenção dos irmãos, de reverência, que as crianças fiquem quietas como estão agora, porque é uma luta muito grande. Qualquer coisa pode me atrapalhar, não somente eu, mas atrapalhar vocês de receberem uma mensagem da parte de Deus. Estejamos atentos, estejamos vigilantes. Não deis lugar ao diabo, como diz a palavra de Deus. Nós não somos como Jesus, mas nós podemos expulsar demônios em nome de Jesus. E aliás, ele deu essa missão para nós, de expulsar demônios, de fazer milagres, de falar novas línguas, de impor as mãos sobre os enfermos e orar, e eles serão curados. Essa é a missão da igreja. Fomos chamados para seguir os passos de Jesus e fazer o que ele nos ensinou a fazer. Então nós vimos que Jesus serviu a sogra de Pedro, e ela passou a servir os santos. Jesus, já cansado de noite, curou muitos doentes, expulsou os demônios de todos os endemoniados. E em terceiro e último lugar, nessa passagem, vemos que Jesus não fugiu do seu propósito. No domingo, pela manhã, logo cedo, ele acordou cedinho. As pessoas costumavam acordar cedinho naquela época, mesmo não tinha luz elétrica, enfim. Mas ele acordou cedinho, mais do que os outros. Para quê? Para orar. E ele se isolou, conforme dizem os versículos 35 a 39. De madrugada, verso 35, ainda bem escuro, nem havia clareado, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Ele se retirou, ele saiu do meio do tumulto. Ele tinha passado um dia turbulento, digamos assim, cansativo, de muito trabalho, de ensino, de curas, de expulsão de exorcismos. Mas aí ele dormiu, porque ele era homem, 100% homem, e acordou cedo e foi orar. Nós precisamos orar, irmãos, ao longo do dia, mas também precisamos orar num lugar reservado, num lugar onde só estejamos nós e Deus. Nós e Deus. Provavelmente não deu para Jesus fazer isso dentro de casa, por isso ele se afastou. E os discípulos ficaram procurando: cadê ele? Cadê ele? Encontraram ele. Veja que ele não fica aperreado, né? Verso 36 diz assim: então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo. Vamos lá, vamos procurar o Senhor. E quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. O que é que ele respondeu? Ah, mas eu estava orando, me desculpe, vamos lá. Não, ele disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que vim. Então Jesus não voltou. Ele já havia cumprido a sua missão ali. Ele já havia pregado, curado e exorcizado as pessoas. Agora, o ministério dele, naquele dia pelo menos, havia chegado ao fim. Ele seguiu firme no seu propósito. Após um dia intenso de trabalho, cura, ele acordou cedo, foi orar. Se Jesus, que é Deus Filho,
precisava orar e orava constantemente. Aliás, nenhum ser humano orou tanto como Jesus. Imagina nós, irmãos, como nós não devemos orar. Devemos orar fervorosamente. Devemos orar de todo o nosso coração. Aliás, devemos prestar atenção para ver se a nossa oração não é meramente uma oração mecânica, uma oração repetitiva, quase uma reza. Devemos orar como quem tem intimidade com um grande amigo, nosso melhor amigo, o Senhor Jesus. E não aquela oração mecânica, cumprir essa etapa, cumprir essa outra. Vou dizer em nome de Jesus, amém, e pronto. Precisamos conversar com Deus. Fazer como Enoque, que o texto de Gênesis diz que Enoque andava com Deus. E Deus andava com Enoque. Enoque andava com Deus e Deus andava com Enoque. Até o dia que Deus disse: Enoque, vem embora para cá, a gente vai conversar melhor. E Enoque não morreu. Viveu 365 anos. Ele era antediluviano, né? E foi arrebatado, provavelmente inclusive no ano do dilúvio. A prioridade de Jesus era Deus e não o serviço a Deus. E há uma diferença muito grande nisso. Às vezes, por conta das atividades da igreja, nós pensamos que estamos servindo a Deus. Mas não. É por isso, irmãos, que eu costumo dizer que muitas vezes menos é mais. Menos atividade na igreja nos proporcionam mais tempo para servir a Deus diretamente, porque fazer as coisas na igreja dá trabalho. Tenho certeza que para organizar aquilo ontem aqui deu trabalho, para lavar também aqui, para limpar dá trabalho, para preparar sermão dá trabalho, para fazer as coisas funcionarem, para a banda tocar tem que ensaiar, dá trabalho. Deus não nos chamou para sermos ativistas no reino dele. Deus nos chamou para sermos servos, adoradores. Que a nossa prioridade nunca seja o reino de Deus, por assim dizer, mas que seja o próprio Deus. Que Deus seja sempre a nossa prioridade. Eu estava conversando com um professor que estava querendo organizar a escola bíblica na sua igreja, no interior do estado. Ele me chamou para a gente conversar, e eu fui para a casa dele, saí de lá tarde da noite, liguei o computador e comecei. Então, me diga aí, como é que funciona a sua igreja? Uma igreja com quase 300 membros, igreja bem grande. Ele disse: bem, vamos começar pelo domingo, a gente vai do domingo ao sábado. Irmãos, eu fui alistando toda a programação da igreja. Sabe quantos cultos tinham naquela igreja? Semanalmente, 21 cultos. 21 cultos. Se fosse uma igreja para 10 mil pessoas, tudo bem. Mas era uma igreja para apenas 300. E ele estava preocupado, porque na escola bíblica só costumavam ir 9, 10 pessoas. Primeiro, então, eu identifiquei de cara o problema. E eu perguntei para ele: costuma ter muito problema nas famílias, nos casais, entre os casais? Ele disse: tem muito problema. Certo. Tem algum ministério familiar, ministério de casais, com pessoas maduras, capacitadas na palavra de Deus, experientes, que possam aconselhar esses casais com problemas? Ele falou: não, eles procuram um pastor. Naquela época só tinha um pastor lá, agora tem 3. Eu disse: o pastor dá conta? Não. Meu amigo, como é que não vai ter problema nas famílias se toda noite as famílias estão na igreja? Eles não têm tempo para conversar, para educar os filhos, para namorar, para nada. Se passa um dia trabalhando e a noite na igreja. Eu disse: a primeira missão sua é acabar com metade dos cultos que tem na igreja, no mínimo.
De 21 tem que passar para 10 no máximo e espaçado. Aí diz, como é que eu vou fazer isso? Esse é problema teu, não é problema meu. Mas tem que acabar. Irmãos, e eles resolveram. Para encurtar a história, a escola bíblica, que ia 9 pessoas, e aí depois do primeiro trimestre que eles resolveram os problemas lá na igreja, tinha 90 pessoas na escola bíblica. E animadas. 90. Kelly foi comigo nesse dia. Eu preguei nesse dia lá. Menos é mais, muitas vezes. Deus não nos chamou para sermos ativistas, mas para sermos adoradores. E para adorar a gente precisa de tempo. Adorar não é cantar, tá? Cantar é cantar. Adorar é servir a Deus diretamente. A gente pode fazer isso cantando, pregando, ouvindo uma mensagem, servindo de qualquer outra maneira, mas principalmente mantendo nossa comunhão intacta com Deus, lendo a Bíblia, orando, andando com Deus, louvando a Deus, cantando hino a Deus, só você e Deus, sentindo a presença dEle. Jesus não voltou para falar com o povo, mas para anunciar o Evangelho em outros lugares. Assim como Jesus, devemos saber qual é a nossa prioridade. Se o trabalho acabou em um lugar, devemos fazê-lo em outros lugares. Então, uma vez estabelecido o nosso ministério, desenvolvido e concluído ali, devemos partir para outro lugar e continuar pregando o Evangelho do Reino de Deus. Para concluir, peçamos a Deus que nos use para servir as pessoas. Fomos chamados para lavar pés. Peçamos a Deus também que nos use para orar e curar as pessoas. Mas acima de tudo, peçamos a Deus que nunca nos desviemos dos propósitos dele para a nossa vida. Então, eu tenho como objetivo, entre outros, pregar toda a Bíblia, parágrafo a parágrafo, e nós vamos vendo isso, lendo livro a livro, claro, intercalando mensagens e tudo mais. Há uma metodologia própria para isso, mas eu fico preocupado com perguntas, como uma vez um irmão me fez a seguinte pergunta. Eu recomendei um pastor, disse, olha, escuta as pregações de fulano e tal. Esse irmão não estava ouvindo pregadores muito bons não, tá? Pessoal, tem pastor fulano e tal, anota aí, ele anotou, se for procurar, procura no YouTube, o cara é bom. Aí ele disse, ele prega sobre o quê? Não, ele prega a Bíblia, sim, mas é mais sobre o quê? Não, ele prega livro a livro da Bíblia. Dê uma olhada, você vai gostar. Eu entendi o que ele quis perguntar. Por quê? Porque muitos pastores, infelizmente, são monotemáticos. Eles só pregam uma coisa na Bíblia. Eles olham para qualquer passagem na Bíblia e, como eu já vi muitos dizendo, para todas as passagens que eu olho na Bíblia, eu só vejo família. E eles só pregam sobre família. Tem uns que olham para a Bíblia e só veem missões, e aí só pregam sobre missões. Irmãos, a Bíblia não é só família, a Bíblia não é só missões, a Bíblia nem é só Jesus Cristo que dirá os outros assuntos. Jesus é o principal assunto da Bíblia, mas não é o único. Nós devemos aprender a Bíblia, só a Bíblia e toda a Bíblia. Devemos saber qual é o nosso propósito enquanto cristãos. Eu encerro fazendo algumas perguntas retóricas, perguntas que você vai responder para si próprio. Quantas vezes você já leu a Bíblia na sua vida? Quanto você conhece de Deus? Quanto você tem de Deus para dar aos outros, para explicar sobre a palavra de Deus? Com quanto nós podemos servir aos outros a palavra de Deus, aquilo que Ele mandou que a gente ensinasse, indo por todo mundo, né? A gente geralmente lê ide, é o que está escrito, mas a tradução melhor é tendo ido ou indo por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Nossa função é ensinar a palavra de Deus por onde a gente andar. Quanto da palavra de Deus nós temos para ensinar? Vamos orar, irmãos. Pai amado, muito obrigado por essa noite, pela Tua palavra, pelo ministério desenvolvido pelo Teu Filho Jesus Cristo, por essas curas, esses milagres que Ele realizou naquele dia e continua a realizar ainda hoje, Pai. Obrigado por esta igreja que se mantém firme na Tua palavra, apesar das adversidades. Obrigado por cada vida aqui, Senhor, por cada membro desta igreja. Nos dá uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos, uma semana cheia da Tua presença, Pai. Vai adiante daquele que está aflito, daquele que está angustiado. Resolve as nossas causas, as nossas pendências. Abre as portas de emprego para aqueles que precisam, Senhor. Ó Deus, cura aquele que precisa de cura. E nos ajuda, Senhor, a Te servir e a confiar de todo o coração no Senhor, hoje e sempre. Amém.